Então, em 2019, eu estava grávida, já a segunda gestação, e já passando dos 5º para o 6º mês, o meu bebê foi diagnosticado com hidropsia fetal. A hidropsia ela é muito rara de acontecer, e geralmente quando se acontece é no início da gravidez. E no meu caso, não. No meu caso, já estava uma gravidez bem avançada. E é um acúmulo de líquido que se dá, né, na cabecinha do bebê, no tórax, no abdômen. E foram momentos muito difíceis, porque quando eu descobri, a gente chegou no hospital, o médico deu só 1% de chance para ele sobreviver. E queria que eu continuasse, porque eu entrei em trabalho de parto, mas na verdade eu estava já sofrendo um aborto dele. Então ele me fez escolher entre a minha vida ou a vida do meu filho. E me deu 1% só de chance dele sobreviver. Então eu optei em escolher pela vida dele. E aí o médico falava, não está certo, o seu filho vai nascer com deficiência, você não está preparada para isso. E naquele momento eu tive toda a certeza, Deus falando comigo mesmo, não, opta pelo seu filho. E foi o que eu fiz. A gente passou 2 meses na UTI e graças a Deus ele saiu de lá perfeito. Amém. Doutor Lucas, psicologicamente, a gente já ouviu agora que o filho da Luciana saiu perfeito, passou por isso, superou tudo isso. Mas psicologicamente, o que significa um diagnóstico de 1% de chance de sobrevida pós-parto? Aquela certeza quase absoluta que vai dar errado, né? Se não fosse em Deus ali, né? Que tinha 100% de certeza que ia dar certo, né? Vem aquela certeza de que vai dar errado, né? Quebrou toda a expectativa, né? Foi lá do meio para o fim da gestação, né? Então já tinha ali você já tem todo um trabalho, né? Toda uma expectativa, já prepara o ambiente, né? Já não nasceu, mas já tem uma identidade, já tem um nome, né? Já tem a mãe já tem um contato, já conversa, né? Então, quando quebra aquela expectativa, vem aquela sensação de incerteza, né? Por mais que seja incerto, a gente é otimista, né? Já vai dar certo, vai nascer tudo bem, e de repente vem aquela pedrada, né? Aquela quebra de expectativa, quebra tudo, né? E a pessoa o ser humano tem muita dificuldade de lidar com a imprevisibilidade, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com a incerteza, né? E agora? Então entra aquele sofrimento, aquela dor, aquele machucado que vai se continuando, né? Até nascer, até passar pela UTI, até passar por aquele todo o processo. É aquela dúvida, aquela incerteza, né? Aquela dor contínua. E seja com um diagnóstico como o da Luciana ou não, o processo emocional e também hormonal e tudo mais que acontece com uma mulher no período de gestação já envolve muitas emoções, né? E já tem muita sensibilidade, né? Eu acho que a grande questão é essa, né? Porque a sensibilidade fica grande, né? E dentro de uma situação dessa é uma situação extremamente complicada, né? E como ela colocou o aspecto de Deus, isso aí é a grande diferença, não só a convicção dela, porque, como ela falou, você escolhe você ou o filho. Então, ela já tinha feito a escolha pelo filho, quer dizer, e Deus, obviamente, confirmou o processo. Agora, é claro que, como já está aqui contando uma história que passou, que, obviamente, é uma história com um final feliz, mas não deve ter sido muito fácil esse processo, né? Volta para cá, vamos para o hospital, seu filho tem isso, né? Quer dizer, esse processo todo não foi... Agora, a minha questão é o quanto... É interessante que eu quero entender o seguinte, o quanto você... Qual a porcentagem sua em relação a você mesmo e, consequentemente, nessa coisa de positividade? Você era mais positiva, você sempre foi mais positiva, menos positiva, como é que foi isso? Eu sempre tento colocar tudo no positivo. Então, naquele momento, quando ele falou que não, eu falei, não é assim. Por que eu não posso tentar pelo menos um sim? Então, quando eu falei com ele que eu queria, eu tinha toda a convicção dentro de mim que ia dar certo. Por mais que todas as circunstâncias, que eu tinha todas, que iria dar errado,
eu queria tentar pelo positivo. Tanto que quando ele nasceu, ele teve uma parada cardíaca. E aí eles conseguiram reanimar ele. Mas dentro de mim eu sabia que o final ia ser feliz. Então, por isso que eu optei em continuar, porque eu sempre tento ser positivo nas coisas. Não, e uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, vamos considerar, por exemplo, se não tivesse feito e tivesse dado errado, o sentimento que ia ficar depois seria, obviamente, muito pior, né? Porque você, por exemplo, eu não tentei, e aí você vai ficar... Sim. Você ia ter um luto duplo, né? A criança e todo o seu sentimento de não ter feito. Mas eu achei uma atitude, assim, muito interessante, e eu acho que é por aí mesmo. Tipo assim... Enquanto eu acho que todos falavam que não ia dar certo, até o meu marido, naquele momento, ele não confiava. Só eu com a minha confiança. E o processo de UTI é muito duro. Tem dias que você chega lá e você tem notícias ótimas. No outro dia você chega, você tem notícias péssimas. E mesmo assim vou viver um dia de cada vez. Se hoje foi bom, graças a Deus. Se amanhã for ruim, graças a Deus também. Mas eu acho que eu precisava passar por isso. Aí hoje eu fico pensando, se eu tivesse desistido e se eu tivesse optado, não, vamos acabar por aqui, talvez eu não saberia. Eu como psicólogo fico pensando no seguinte, se você é preferível, obviamente, graças a Deus é um sucesso, uma coisa que graças a Deus você coloca na sua colocação a relação com Deus, isso aí é um diferencial muito grande, mas do ponto de vista psicológico, claro que teria que analisar uma situação concreta, mas eu acredito que é melhor ir até esse fim acreditando nessa possibilidade e no caso de ainda não ter dado certo, do meu ponto de vista vai ser menos ruim de elaborar isso do que ter deixado de fazer e depois do tal do e se. E se eu tivesse feito? E por que eu não fiz? E depois não teria jeito de ser voltado isso atrás. Então eu acho é uma atitude... Obviamente, além da sua atitude positiva, tem a sua relação com Deus e, obviamente, Deus colocou a mão no negócio e, pela lógica do negócio, era um negócio complicado e Deus acabou de arrematar o sistema. Mas a sua atitude positiva, com certeza... Porque eu fico imaginando uma pessoa no seu lugar, uma outra mulher no seu lugar, com uma perspectiva mais negativa, porque aí a fé tem uma coisa de você ter convicção. E se você é uma pessoa mais insegura ou mais negativa, manter essa fé, o negócio seria mais complicado. Mas que é uma coisa, que foi uma atitude muito, graças a Deus terminou com um final feliz, mas não foi fácil, né? Contado aqui, e dá para ver que a gente está mexendo nesse assunto, a sua sensibilidade aparece, né? Sim. Quer dizer, é um negócio que foi um negócio, tipo assim, foi tão significativo que ainda mexe com você quando você fala sobre isso. Sempre quando as pessoas perguntam, quando eu vou contar um pouco da história, sempre mexe. Porque eu falo que ali foi a convicção que eu tive que Deus está sempre comigo, independente de qualquer circunstância. Então, ali eu tive o meu encontro com Deus, eu tive essa certeza e amadureci a minha fé. Ele me ensinou naquele momento a acreditar. Que bom, graças a Deus você acreditou e assumiu. Sim. E deu certo. Graças a Deus. E, doutor Lucas, do ponto de vista clínico, quais os benefícios de ter uma atitude positiva diante de um diagnóstico ruim, diante de algum momento de emoções complicadas, de lidar com incertezas e inseguranças, como você bem disse no início, nós não gostamos, né? Quando a frustração vem, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Quando essa quebra de expectativa, a gente fica sem saber o que a gente faz, né? A gente fica sem saber para onde que a gente corre. Essa postura assim, mais positiva, né? Ela permite a gente enxergar a vida com mais clareza, né? A gente discernir ali o que não está legal do que está legal e agir de uma forma correta, né? E agir de uma forma, de uma perspectiva mais produtiva, mais voltada para o bem, né? Sem a gente se mover pelo medo, né? O grande problema da situação é a gente começa a se mover pelo medo, né? O medo de eu morrer,
né? O medo de acontecer alguma coisa com meu filho, o medo do que vai ser depois, né? Será que eu vou perder o útero? Será que eu vou conseguir ter filho novamente? Será que eu vou ter emocional para ter filho novamente? E a gente começa a se mover pelo medo, né? Ela falou que o marido ali estava meio na dúvida, né? Mas você ouviu alguém falando que você vai, escolher o menino que tem 1% de chance ou tua esposa tem risco? A gente balança, a situação né? dele era bem sensível, né? Era bem... E Deus estava falando direto com ela, né? Ainda tem esse agravante, né? Era com ela que estava falando. Não que as pessoas não estivessem abertas a ouvir, né? Mas a comunicação direta estava com ela, né? Então não é assim, as pessoas que optam por não dar seguimento, né? Que elas não estão ouvindo, ou que daria certo se todo mundo seguisse, né? Daria certo no caso dela, falou com ela que daria certo e ela continuou, né? Às vezes as pessoas, quem já passou por isso ali e optou por não dar seguimento, né? Às vezes vai ficar, nossa, mas eu falhei, né? Nossa, eu fracassei. Eu falei, não, né? Às vezes está falando com você, fala, interrompe mesmo. Né? Isso aí vai te trazer um aprendizado, né? Para ela foi provavelmente de uma forma expandir tua fé, né? Essa hidropsia ali foi uma dor ali que expandiu tua fé. O aprendizado talvez para outra pessoa é outro, né? E não cabe a nós fazermos esse julgamento. Uma coisa que eu acho importante, que eu sempre trabalho quando é alguma coisa assim, é trabalhar. Talvez o caso dela era muito mais limitado em termos de possibilidade, mas a ideia é você pensar o seguinte: você tem que trabalhar o cliente tanto no aspecto positivo como negativo. Você tem que trabalhar essas opções e para que ele entenda essas opções, porque na verdade é um risco. No caso dela, como você falou, que eu achei muito interessante, é o fato de que o marido, obviamente, não queria perder a mulher e o filho, né? Então, quer dizer, ele tinha uma outra questão para ser resolvida nesse sentido. Mas, tipo assim, é uma convicção dela, mas é um negócio que você, quando trabalha com uma pessoa, eu sempre trabalho para ela entender os dois lados da coisa. Porque se ela ficar iludida numa coisa e depois não der certo, ela vai ficar pior. Então, tudo na vida tem vantagem e desvantagem, e você tem que trabalhar os dois lados da coisa para que a pessoa... E como não tem garantia, já que ninguém é perfeito e ninguém determina o que vai acontecer, para que a pessoa saiba. Agora, você já trabalha com ela o próprio luto da perda que aquilo pode ter, para que ela entenda isso, que ela está entrando num negócio que não tem essa certeza toda, né? Claro que o dela foi muito melhor e Deus pôs a mão em cima disso. Algumas das nossas certezas, elas são absolutamente questionáveis, né? Às vezes a gente passa por alguns momentos que a gente eu tenho convicção que isso vai dar certo, eu tenho convicção que isso vai acontecer, e às vezes a gente até entende realmente que foi Deus que falou com a gente aquilo, e pode até realmente ter sido, mas a gente entendeu, às vezes, de uma outra forma também, né? Isso também acontece. Né? Isso é uma coisa importante quando você fala assim. Aí, quando você falou assim, as pessoas falam assim, eu tenho convicção. A minha atitude é entender até que ponto você está falando daquilo da boca para dentro ou da boca para fora. Porque muitas vezes eu quero crer numa coisa que eu não creio. Então, eu estou tentando me convencer de uma coisa. E isso não funciona. Isso não funciona, porque na verdade é que eu falo, por exemplo, uma coisa é o que você pensa e a outra é o que você sente. No desenvolvimento psicológico do ser humano, a emoção vem primeiro. A criança funciona no princípio do prazer, ela quer fazer o que ela quer e o que ela não quer. A emoção, a racionalidade vai sendo desenvolvida aos poucos. Então, se você tem a atitude positiva, mas não acredita no fundo do coração, não funciona. Na verdade, por que todo pensamento positivo não funciona? Porque seria eu falar assim, eu vou conseguir. Mas muitas vezes você fala isso da boca para fora, que é essa atitude de falar só racionalmente, sem acreditar no fundo do coração. Na verdade, o que faz a convicção é quando ela vem do fundo do coração. Aí você tem aquela convicção de que o negócio vai dar certo. Por isso é que as pessoas falarem, não, eu acredito que vai dar certo. A minha questão não é só ele falar, é o quanto ele acredita mesmo. Eu falo que para a gente ser abençoado por Deus, tem que acreditar em 3 coisas. Que Deus te ama, que Deus quer te abençoar e, a pior, aceitar ser abençoado. Porque muitas vezes Deus quer te abençoar, mas você não sabe tomar posse daquilo. É aquela história de apropriar. Você entendeu, mas não apropriou. E se você não apropriou, aquilo não funciona. Né? Aquilo não funciona. Então, por isso que eu falo, não é só você acreditar, achar que dá.
né? Agora, é interessante que ela teve essa convicção. É uma coisa, assim, não é uma coisa rara, tanto o processo dela, que pelo que eu entendi, é no início, dela já tinha um tempo. 7 meses. E é a convicção que ela tinha, junto com essa segurança em Deus, que fechou esse pacote de uma forma muito interessante. E ela está aí, o menino está aí, e deu tudo certo, graças a Deus. E Lu, para você, são milhares de mães que enfrentam uma UTI neonatal. Uma realidade muito triste, às vezes descrita por muitas mães como uma experiência muito solitária, né? Especialmente para quem vive ou viveu essa realidade nos últimos anos, né, de pandemia e tudo mais, a gente sabe que em todos os âmbitos tudo ficou ainda mais solitário. Como que você descreve as principais emoções que você teve, a sua saúde, o impacto disso na sua vida como um todo? Uma rotina de UTI não é fácil. E como meu marido trabalhava, então todos os dias eu tinha que estar lá de 7 às 7 da noite para poder tirar o leite, que tudo isso interfere também. Então, não podia, tinha os dias certos de visitas para parentes, então durante todo o dia a gente ficava sozinha mesmo. E a conversa que a gente tinha era com outras mães que também estavam lá com seus filhos passando pela mesma situação. Então, são muitos sentimentos, muitos. Mas naquele momento, eu não sei se é só comigo ou se são todas as mães, mas parece que a gente anula a nossa dor, a gente bloqueia, a gente não consegue sentir e a gente passa a viver só para o seu filho que está ali, que está precisando que você seja otimista, que segure a mãozinha dele e que fale que vai dar tudo certo. Mas, para mim, a pior parte foi receber alta e ele não vir comigo. Aquilo, para mim, foi mais difícil do que eu ir todos os dias ver ele. Porque você entra grávida com barriga linda e aí você sai com as mãos vazias. Isso foi mais difícil. Parece que estava arrancando algo de mim. Muito complicado mesmo. Tem que ter psicólogo nessa CTI, nesses lugares. Seria essencial. Você poder falar. Seria essencial, porque o que tem de mãe lá que quer conversar, que quer falar, e a maioria dos hospitais não tem isso, né? E aí a gente, na hora do almoço, sentava uma dando um apoio para a outra, porque às vezes a minha notícia hoje foi boa, a da mãe do lado não foi. Muitas perdas que a gente via, a gente chegava e não via o bebezinho lá mais, então a gente ficava, nossa, será que amanhã pode ser o meu? Então é um misto. Então naquele momento eu me bloqueei, porque se eu fosse sentir, deixar isso aflorar, talvez eu não teria força para o meu filho naquele momento. Então eu me bloqueei e foquei só nele. Uma coisa interessante que ela falou, aquela outra moça que veio aqui, que passou por um processo difícil, aquela moça anteriormente, você vê como que ela sai para que o filho consiga melhorar, a pessoa tem que colocar toda aquela energia no filho, né? Porque a outra contou a mesma coisa nesse sentido de que a importância de investir ali, ela já não estava nem investindo nela. Ela fala que os parentes dela estavam preocupados com ela, mas ela estava preocupada com o bebê. Então, quer dizer, como é que é um vínculo? E isso aí é um negócio fantástico. Agora, eu como psicólogo, eu ouço uns negócios desses, eu penso assim, pô, não tinha ninguém ali para chamar e vem cá e vamos conversar e vamos ajudar a elaborar isso, e pode chorar, e pode falar, que aí pelo menos você organiza, elabora e chora, que aí pelo menos a pessoa fica mais tranquila. Eu fico assim, onde eu vejo gente assim, eu fico pensando assim, tem que ajudar a pessoa a elaborar, porque não é um negócio, obviamente é uma situação muito difícil, e tem que elaborar, por isso que eu falei, por isso que eu sou desse jeito, você tem que elaborar sempre o positivo e o negativo para você estar pronto para as duas coisas, mas obviamente na perspectiva positiva, mas não é um negócio realmente fácil. E essa experiência, agora, como que essa experiência te marcou? Quer dizer, você já saiu dessa situação há quanto tempo? Esse menino hoje tem quantos anos? 2 anos. Quer dizer, aí tipo assim, mas vai valer a pena fazer um trabalho para
resolver essas questões, porque, graças a Deus, o menino está aí e essas questões precisam acabar de ser resolvidas para elas não dificultarem a qualidade de vida para frente. Como que foi, depois de 30 dias de UTI, você finalmente levar o seu filho para casa? Nossa, eu acho que, além disso tudo, é você pegar ele a primeira vez. Porque você tá ali, você vê, você toca, mas você não teve aquele aconchego, aquele cheiro do bebê. Nossa, para mim foi o melhor momento da minha vida. Até hoje, assim. Na hora que eu consegui pegar ele no colo, que eu consegui sentir ele sem tubo, sem máquina, sem nada. Foi a melhor sensação do mundo. Ali que ele nasceu. Ali que ele nasceu. Ali que ele nasceu para você. É a melhor sensação. Nossa. De alguma maneira, isso foi realmente... teve um atraso ali, né? Adiantou para ele poder nascer, ele nasceu com 7 meses, ou seja, antes do esperado, já com um diagnóstico muito negativo, né? De 1% de chance de sobrevida. E aí você atrasa depois esse encontro devido a uma UTI neonatal. Isso é uma realidade que a gente sabe que muitas crianças, muitos bebês passam por isso. E o que isso interfere nessa nova vivência ali para a família? Que é outra quebra de expectativa, né? Você quer dar o banho, você quer ser acordada de madrugada, né? Você quer trocar a fralda, você quer trocar a fralda várias vezes ali ao longo do dia, né? E falta ali o abraço, né? O aconchego. E o que ela falou ali que é interessante, eu fui tendo a força ali e a gente vai esquecendo da gente. Isso é um relato, assim, muito comum que eu recebo em consultório, né? As pessoas, às vezes, quando tem que cuidar de um parente terminal, né? Ou de alguém que não está terminal, mas tem um câncer, né? Ou que tem ali uma situação de maior fragilidade que está demandando cuidado. A pessoa vai, ela aguenta, ela vai, ela cuida e às vezes ela cai depois, né? Às vezes a queda dela ali é depois, ali que ela vai sentir, que ela vai ter toda aquela elaboração, né? E principalmente no período pós-parto, ali é um período comum de os hormônios vão voltar para o lugar, né? Tem toda aquela readaptação do corpo da mulher, é comum uma baixa no humor, né? Um choro a mais, a grande maioria vive isso. Né? Então já mistura tudo, né? Teve a quebra da expectativa, teve essas alterações hormonais, essa preocupação. A gente vai vendo as outras crianças falecendo ali, você vai vivendo um pouquinho aquele luto que você conhece, né? Passa a ser seu, né? Conversei com você agora, né? Estava te dando força, a gente estava se reconfortando aqui, de repente o seu falece, o outro falece, ele tem alta, né? Então fica aquele misto de sentimento, né? Será que o meu vai ter alta? Será que ele vai falecer, né? Então fica toda aquela confusão na cabeça da pessoa, né? Doida para sair, né? Para ter aquele momento de ser mãe mesmo, né? De não só de ficar cuidando e esperando, né? Simplesmente a atuação limitar a tirar o leite, né? Mas para ter todo o ato materno. E doutor Lucas, o que as famílias podem fazer para não só no caso como foi o da Luciana, né, e de outras mães que passam por essa realidade, mas de realmente oferecer um abraço para as mulheres pós-parto? Quais são os cuidados clínicos e psicológicos que devem ser ofertados a uma mãe pós-parto? Pós-parto normal. Isso. Em qualquer... essa eu acho que tem que ser intensificado o cuidado. Sim. Em realidades como essas, né? Mas em qualquer situação de pós-parto. Sim. Pós-parto a gente tem que ter compreensão, né? A paciência, né? A gente tratar a pessoa ali como um ser humano que às vezes não vai dar conta no período inicial, né? Que tem uma limitação ali no humor, que muitas vezes o comportamento não vai ser o comportamento habitual que ela tem no dia a dia, né? Ela vai se estressar mais, às vezes ela vai chorar em situação que não precisava chorar, vai ficar com raiva em situação que não precisava ficar com raiva, né? Tem toda aquela confusão ali de comportamentos e sentimentos por vários motivos, né? Tem a questão hormonal, tem a questão de uma mudança de identidade, né? Principalmente no primeiro, né? Eu falei, eu tinha minha profissão, eu disse, agora eu sou mãe. O que é isso, né? Mãe. Isso é inédito. E agora, né? O que eu faço, né? A responsabilidade aumenta. A tua rotina altera toda de uma vez, né? Você é obrigada ali a alterar completamente, né?
o filho é logicamente teu, né? Mas no sentido de é um projeto mais seu do que de qualquer outra pessoa, né? Mais que tem o pai ali presente, mas é a mãe quem põe para amamentar, é a mãe quem já estava com aquele vínculo todo formado desde 9 meses ou 7, né? Carregando ali desde sempre, né? Então é ter muita paciência, carinho, né? Compreensão, entendimento, né? Entender assim que a pessoa vai estar vivendo ali talvez uma turbulência, né, externa, mas principalmente interna, né, que precisa ali de acolhimento. Tempo, né? para reorganizar as coisas no lugar. Aí é que eu te falo, eu gosto das coisas com uma certa antecedência, porque eu já vi muita coisa. Porque, por exemplo, quando as pessoas querem ter um filho, elas só pensam um lado positivo daquele filho. Tem isso também. Eu sei. O primeiro filho, a experiência, você tem uma teoria, mas você não tem uma experiência. Então, as pessoas esperam que aquele filho vai ser tudo de bom para ele. O menino nasce e começou a fazer xixi, cocô, não deixar dormir. Então, quer dizer, é por isso que eu te falo, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Então, você tem que preparar a pessoa psicologicamente que vai ter o lado bom, eu falo, tem o lado afetivo daquilo, mas tem o lado trabalhoso daquilo. E isso é que muitas vezes eu já trabalhei com pessoas que estavam com uma certa dificuldade porque não estava dando conta, era uma pessoa extremamente profissional, extremamente trabalhadora e acabou tendo que ficar em casa. Então, quer dizer, aquele menino, aquela criança, ela meio que te atrapalha. E a coitadinha não sabe de nada, não sabe onde que ela caiu de paraquedas, ela não sabe nada. Quer dizer, a criança não tem culpa nenhuma do processo. É essa expectativa de que vai ser uma coisa, só o lado lindo da coisa. Tem um lado difícil, o acordar de madrugada, por um lado é prazeroso, mas por outro é cansativo, né? Sim. Então, quer dizer, se o negócio não é assim, é seu braço o tempo todo. Tem hora que você vai levantar com sono e tem que ir lá dar uma mamada. No piloto automático, né? Então a questão é a preparação psicológica para isso. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. E aí eu trabalho a desvantagem porque a vantagem todo mundo gosta. Eu trabalho a desvantagem porque você tem que estar preparado para a dificuldade. Aí é que eu acho que é o aspecto mais... Agora, no caso dela, naquele sistema dela, que era muito mais complicado, muito mais complexo, ela, obviamente, é uma lutadora, vence. Graças a Deus, o resultado do trabalho dela foi positivo, o menino está aí, deu tudo certo, mas tem uma parte que eu acho, quando eu ouço essas histórias, não vou dizer assim, o esforço da mãe, a luta da mãe, né, que no caso seu ali, essa luta é uma luta realmente importante e vale o esforço. Agora, a minha preocupação é o seguinte, o menino já nasceu há 2 anos e tem que trabalhar esse resto dessas coisas para você ficar... Quando você der conta de falar da história, sem ela te doer tanto, então ela está sarada. Enquanto você falar e ela te doer, essas coisas não foram totalmente elaboradas e elas estão aí. E cá entre nós, como psicólogo, isso não é só o tempo que resolve. Tem pessoas que ficam anos com aquelas perdas, por exemplo, de pai, de mãe. Quer dizer, aquilo fica anos e o luto físico já foi, mas o luto psicológico ainda está ali e a pessoa ela não andou para frente, muitas vezes ela para. Ela perde essa qualidade. Como você tem um resultado extremamente positivo, né? Acaba de elaborar você vê que quando você fala dessas questões do ambiente, você vê que elas mexem com você e isso é uma coisa realmente importante de se trabalhar. É muito interessante também a gente pensar, porque de alguma maneira, e até por isso que essa série existe, o nosso objetivo é propor realmente uma escuta afetiva às realidades emocionais, psicológicas, das mais diversas. E é interessante a gente, às vezes, repensar o valor da escuta. A gente vive um tempo que valoriza, hipervaloriza a oratória, né? As pessoas que falam bem, mas a escutatória ainda ficou um lugar reservado aos consultórios, ficou um lugar ainda muito reservado à pessoa que é um profissional daquilo que vai receber para poder me ouvir.
né? Então, a gente pensar isso enquanto sociedade também, né? Os espaços que as mulheres têm para colocarem isso para fora, seja terapeuticamente ou entre amigas, né? As reuniões de casais, fortalecendo realmente os vínculos para que um casal possa se mostrar vulnerável para o outro e a partir disso haver realmente um crescimento, que eu achei interessante que o Dalton falou sobre o preparar antes, o se antecipar a algumas realidades que são naturais da condição humana, como decidir ter um filho. Vou ter as vantagens, mas também vou ter as desvantagens. Você que recente está com essa experiência, doutor Lucas, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho como os casais podem se preparar melhor, né? Muito mais do que enxoval, do que chá de fralda, chá de revelação, né? Cada ano tem uma novidade aí. Muito mais do que isso, como os casais podem se preparar para fortalecer os vínculos, para lidar com as vantagens e com as desvantagens da maternidade e da paternidade. O primeiro é alinhar o que significa ter um filho, né? Ter um filho não significa vestir ele bonitinho, né? Não significa que eu vou ter o meu bibelozinho ali, não significa que eu vou ter uma companhia para mim, né? Você vai ter, né? Mas você não está gerando alguém para ter uma companhia para você. É um momento para você vai amadurecer, né? É muito comum as pessoas falarem assim, a gente não tem, depois que nasceu eu não tenho tempo para mim. Eu falei, você tem tempo para você, só que agora seu tempo ele vai ser gasto de outro jeito, né? Seu tempo vai ser gasto cuidando, né? Seu tempo agora não é mais para você ficar sozinho, não é para você ficar saindo sábado à noite, né? Indo para o boteco sábado à noite, né? O tempo todo, né? Mas eu não consigo mais sair. Eu falei, olha, ter um filho não é para você ficar saindo, a sua vida vai continuar como ela era antes, só que com uma pessoa a mais, né? É outra vida, né? Seu tempo agora ele é gasto de uma outra forma, né? E a gente tem que gostar, e a gente tem que valorizar e amar esse tempo gasto dessa forma. Se no mínimo nos próximos 20 anos. Sim, no mínimo, mais ou menos. Muito tempo. Senão vira reclamação. É por isso que eu falo assim, a coisa mais importante que existe, que eu, nesses meus anos de psicólogo, é a educação do ser humano. É a coisa mais importante e mais árdua. Porque a criança, ela funciona no princípio do prazer, ela quer fazer o que ela quer. Se você não educá-la, e educá-la é colocar os limites com afeto nesse processo todo, até que ele passe da adolescência, ele fala quando ele chega com 22, 23 anos, que ele assume a responsabilidade, ele amadureceu. Se ele não for amadurecido pelo trabalho que é para fazer, ele passa dos 23 anos e vira aquele adolescente o resto da vida. É aquela pessoa que não amadureceu. Então, é a coisa mais importante que existe, é educar um filho. E é o trabalho maior que tem, porque é um trabalho de lapidação e é muito complexo. Verdade ou mentira? Verdade. É um negócio que dá trabalho. Né? E dá trabalho. Agora, a questão que eu quero que você veja, apesar de eu trabalhar o lado negativo, eu quero trabalhar o negativo para você não sofrer. Igual, por exemplo, a pessoa que eu atendi, assim, eu não posso sair, eu não posso trabalhar. Então, assim, por isso que a minha questão é, você quer ter filho? Se você quiser ter filho, você vai ter um trabalho. É igual um menino, um rapaz, adolescente, estava querendo queria relacionar, mas não queria ter que dar satisfação. Eu falei, isso não existe. Você não relaciona com ninguém, você vai onde você quer e volta. Agora, o bilionésimo de segundo que você arrumou uma namorada, você perdeu 50% do seu tempo. Ou mais, agora você vai ter que dar. Você quer ter uma pessoa que fique a hora que você quiser, mas ela não tenha vínculo, isso não existe. Ela vai te demandar. Então é o seguinte, você quer ter essa liberdade total, não tenha vínculo afetivo, amoroso com ninguém. Quer o benefício, mas não quer o compromisso. Você quer ter filho, você quer ser mãe? Você quer ser mãe e você quer ser pai? Porque é diferente, porque ter filho né? É lindo, né? Nossa, tem um filho. Você vai querer ser mãe, vai querer desempenhar em alto nível a função de mãe, né? Educando, criando para o longo prazo a criança, colocando os olhos lá na frente. O que as pessoas fazem muitas vezes? Elas querem acabar com o trabalho. Né? Então, a criança chorando, quero que ela se cale, né? Ela está tendo um comportamento que eu não quero que ela tenha, eu vou lá e quero que ela pare, né? Eu quero fazer as minhas coisas. Um dia a gente estava estava eu e a Paula, minha esposa, no aeroporto, o pai mexendo no celular, a mãe
tentando assistir uma aula e xingando o menino, parecia que tinha uns 4, 5 anos, para ele ficar quieto, né? Sentado numa cadeira de aeroporto que não tinha nada para fazer, né? Eu já não estava aguentando mais ficar sentado ali, agora imagina uma criança. E eles não estavam preocupados em distrair a criança, né? Eles queriam que ela ficasse quieta, né? Para eles conseguirem assistir os videozinhos dele, né? Tranquilo. Assim, não tem jeito. Não tem jeito, a criança não vai ficar quieta numa situação dessa. E né? de alguma maneira, a gente hoje vive planos que a gente quer resultados cada vez mais rápidos, né? E é um projeto a longo prazo, como vocês mencionaram, né? É no mínimo, e aí depois vem os netos, e aí quando você assusta, você já está envolvido num novo sistema familiar, e isso é a bênção de Deus, porque Ele nos inspirou e nos deixou um legado geracional. Né? Então, isso é uma promessa. Hoje a gente vê resultado, estatísticas que mostram um número cada vez menor de pais, inclusive cristãos, tendo filhos. Então, realmente isso vai contra a cultura do reino. Vai a favor da cultura que a gente está vivendo como ela é, né? De eu quero resultado rápido, eu preocupo comigo, eu quero benefício, mas eu não quero o compromisso. E a gente precisa realmente se alertar e se preparar para isso, né? Preparar para desempenhar em alto nível, né? Porque educar entre aspas, né? Você silenciar uma criança com grito, com xingamento, com ameaça, né? Se você fizer isso aí, vai acontecer isso, né? Isso aí é um recurso que todo mundo tem, né? Um recurso que todo mundo tem, todo mundo consegue fazer isso, né? A gente precisa ter muita coisa. Agora, você entender a criança, né? Você está disposto, né, a participar, a abdicar de si, né? Abdicar dos planos que você tinha, né? Que era, né? Não significa que, nossa, eu perdi os meus planos. Agora, seus planos são outros, né? A sua circunstância mudou. Atualizar, né? Os planos. Atualizar, né? Agora o negócio é diferente, né? Tem outra pessoa aqui que depende de você, né? Tem um projeto aqui que pode sair uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Que não depende totalmente dos pais, né? Mas tem uma grande influência, uma enorme influência do comportamento dos pais, da educação, do que é transmitido, né? Então, você tem que caprichar, né? Você tem que fazer ali no nível elevado, sem querer viver sua vida de antes, né? Sem querer viajar os dias que eu quero viajar, sair quando eu quero sair. Não é a circunstância mais, né? Lu, você colocou aqui que foi o momento do seu encontro realmente com Deus e o quanto que isso foi marcante para você e o quanto isso te amadureceu. Nesses últimos anos, como que você pode descrever para a gente isso? O quanto te evoluiu como pessoa? Nossa, muito. Eu falo que foi tudo. Do que de melhor poderia ter acontecido, aconteceu naquele momento, com aquele diagnóstico. E hoje o meu relacionamento com Deus é totalmente diferente. Você sabe que ele existe de verdade, né? Sei, sei. Ele Hoje, não é só uma teoria, né? não é só uma teoria, e o meu relacionamento com ele mudou. Hoje eu sei conversar com ele, hoje eu sei agradecer a ele por pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Hoje, se o dia acorda bonito, obrigada, meu Deus, por esse dia. Então, o nosso relacionamento mudou a partir daquele momento. Então, hoje, eu agradeço ele por aquele diagnóstico, porque ali eu consegui ter esse encontro com ele, esse relacionamento com ele. Você sentiu diferença na criação, inclusive, dos seus filhos? Sim, totalmente. Mudou. A vida não é a mesma. A vida não é a mesma e a qualidade de vida é maior. É muito melhor. A perspectiva de vida é maior. É bem melhor. Bem mais ampla. Consigo ver as coisas mais positivas quando eu via antes. Às vezes, quando uma coisa dá errado, eu agradeço, porque talvez não era aquele momento. Então, mudou muito. Isso é maturidade psicológica e espiritual. E eu ia te pedir para falar exatamente sobre isso, Dalton, porque a gente sempre fala aqui na série que do outro lado da dor, a gente pode encontrar uma virtude, né? A Luciana encontrou, ela atravessou esse caminho de deserto realmente, de dor, de dificuldade, mas do outro lado da dor ela encontrou uma virtude. E eu falo que a maior virtude é encontrar Jesus realmente, né? Porque nele tem todos os atributos, tudo aquilo que a gente precisa, é a fonte de tudo. E uma tecla que o senhor bate muito nela é a maturidade psicológica.
que é essa capacidade, né, essa plasticidade de transicionar de um lugar muito desértico para um lugar de crescimento, de maturidade, de evolução e não se corromper com aquilo, mas também não mergulhar naquilo de cabeça e ficar lá naquele lugar. É o mesmo deserto, só que você vê ele pelo lado positivo da vida e entende que tudo na vida tem as vantagens e as desvantagens e elas são inerentes. Agora, uma coisa que eu acho que para ela foi diferente, na parte que cabe a ela, como pessoa, é o lado positivo. Porque a gente tem muita história de pessoas que sofrem muito e são mais... É mais difícil de trabalhar, porque a primeira coisa que você tem que trabalhar é essa maturidade, essa forma de lidar com a vida, é sair desse sofrimento. Porque tem pessoas mais negativas e quanto mais negativas elas são, mais... Eu falo que é como se você quisesse tirar uma pessoa dentro de um buraco, desse a mão para ela para puxá-la para cima. As pessoas negativas, ao invés de levantar o corpo para cima, ela mete o pé na parede do buraco e te puxa para baixo. Ela não consegue. É como se você tivesse que começar do menos 50 e ir trabalhando para que aquela pessoa saia dali. Então, quando a pessoa é mais positiva, até o ouvir e o executar, porque ela poderia ter ouvido Deus falar com ela, mas ela falava, mas e se? Na hora que ela fizesse se, acabou tudo. Mas como que as pessoas podem desenvolver essa maturidade psicológica? Às vezes uma pessoa está assistindo a gente e tem essa realidade. Ela fala, eu sou essa pessoa que eu puxo você para baixo, você quer me ajudar. Como ela vai sair dessa realidade? Porque às vezes pode ser uma questão cultural, às vezes pode ser a formação dela, né? A educação dela ali ao longo de tantos anos. Aquilo ali para ela é o medo de mudar. Porque eu tenho 20 anos, tenho 25 anos, tenho 30 anos, tenho 40 anos que eu vivo assim. Como que o Dalton vai me dizer que eu vou fazer diferente? Então, como ajudar essa pessoa a ser ajudada, a receber essa ajuda? Como você falou, o terceiro ponto, né? O segundo, Deus quer te abençoar. Deus chama e Deus quer te abençoar. Então, como receber esse cuidado? Como aceitar ser abençoado. Mas aí entra um negócio complicadíssimo que vem desde... Muitas vezes a criança cresce num ambiente muito negativo para ela. A necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. Do ser amado vem a autoestima. A autoestima vem o quanto eu fui amado, eu tenho uma autoestima melhor. Infelizmente, muitas pessoas nesse processo não foram bem amadas. É aquela história, se gerou um filho, o filho nasceu, mas ele não foi tão querido. Ou senão, muitas vezes o menino nasceu, gerou toda uma modificação e a culpa é do menino. Né? Então, quer dizer, o coitadinho não sabe nem, caiu de paraquedas e não sabe nem o que está acontecendo. Então, essa relação negativa faz com que a pessoa não acesse o positivo. Você pode dar a ela, eu falo que, eu tenho essa forma de trabalhar com os meus clientes, eu falo o seguinte, se você der uma coisa boa para uma pessoa que está negativa, aquilo é como se fosse um negócio esquentando na mão dela, enquanto ela não joga fora, ela não fica satisfeita. Mas se você der uma coisa negativa, ela segura aquilo ali, queimando a palma da mão dela, mas não solta, porque aquilo é o que ela merece. Então, ela não consegue lidar com o bom. Primeiro, você tem que voltar no histórico de vida dela e trabalhar isso, reeditar esse histórico para que você tire essas coisas. Por isso que eu falo que se você não voltar lá atrás e não fizer essa reedição com uma profundidade, trabalhar ali quantas vezes for necessário, é uma lapidação. Aí você põe a pessoa. É interessante, e isso eu faço com gente adulta. Você vê que você começa a trabalhar, você vê que as pessoas voltam lá atrás, e tem gente que chora. É aquilo que fala, ele não passa. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o tempo passar, a outra coisa é o tempo psicológico da pessoa. Então, infelizmente, é a negatividade. Mas a maturidade psicológica consiste em assumir responsabilidade. Uma pessoa mais imatura que não assume responsabilidade não amadurece. Então, ela não consegue lidar com a vida. Ela quer fazer a escolha, mas não quer assumir a consequência da escolha. Amadurecer, e a criança vive no princípio do prazer. Ela quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. O princípio da realidade é que nem tudo que eu quero, eu posso fazer na hora que eu quero. E nem tudo que eu não quero, eu posso deixar de fazer. Levantar de manhã com chuva, com frio, para ir trabalhar de ônibus,
Se eu falar com você, se você gostar, vocês vão conversar que você tem um problema sério. A não ser gosta de sofrer. Agora, você vai porque você tem a obrigação de ir. Isso é maturidade. Assumir as coisas que você tem que fazer. Agora, você pode gostar ou não. E só criança só faz o que gosta. Adultos têm que fazer o que precisam, o que está lá dentro dessa realidade para todos nós como seres humanos, né, que a gente tem que assumir o benefício, mas também o compromisso. Mas se ele amadureceu, ele cresce, porque ele pode ter uma criança de 70 anos, né? Ele pode não ter um adolescente de 70 anos, quer dizer, ele não amadureceu, o tempo passou e ele não amadureceu, então ele continua girando no mesmo coisa. Amém. Lu, muito obrigada. A gente celebra você e toda a evolução, toda a maturidade, toda essa experiência linda que você teve com Deus por meio de realmente um momento de dor, porque do outro lado dessa dor você encontrou virtude e nós celebramos você porque você e o seu filho são realmente um bom motivo para viver. Muito obrigada mesmo e obrigada por compartilhar com a gente o nosso carinho aí da série Você é um Bom Motivo para Viver. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Para mim sempre é um prazer falar de tudo que eu passei e a experiência que hoje eu tenho com Deus. Amém. Obrigada. Obrigada.